Bum! Todos para concursos, pro IBGE. Administrativo, pro IBGE. Pro açaí do IBGE, que é o informática. Que é o cara da informática e administração. As coisas administrativas, deixa eu ver. Arquivologia, definição e classificação dos documentos. Primeiro. Agora, conteúdo que eu vou ler. Definição e classificação de documentos e arquivologia. Bom, primeiro vamos ver definição e classificação. Definição, daí tem motivo de criação, fim, meio e classificação de documentos. Daí tem uma separação aqui bonitinha entre gêneros, formas, formatos, espécies e tipologia. Também tem separação de classificação de suporte, de técnica, registro e natureza. Também tem classificação quanto a grau de concentração de informação, quanto ao valor. O valor é o mais interessante para mim. E o quanto ao tempo de retenção. Agora o que vai cair no concurso? Deixa eu ver uma coisa. Araraquara. Acho que dá pra usar isso aqui. Bom, voltando, né? Conteúdo de classificação de documentos. Um documento de arquivo é o registro de qualquer informação, fato, ideia, conhecimento, sentimento ou qualquer coisa que se deseje comunicar a qualquer que seja o suporte ou formato e por meio de documento que o homem se expressa. O principal motivo de criação de documento é provar ou testemunhar algo, sendo que o tipo de conhecimento registrado em cada documento é único. Por isso, os documentos são produzidos e recebidos para atender um fim funcional, administrativo ou jurídico. Logo, os documentos de arquivo são aqueles acumulados pelas atividades meio e fim. A atividade fim é um conjunto de operações que uma instituição leva a efeito para o desempenho de suas atribuições específicas e que resulta na acumulação de documentos de caráter substantivo para seu funcionamento. Já a atividade meio é o conjunto de operações que uma instituição leva a efeito para auxiliar e viabilizar o desempenho de suas atribuições específicas e que resulta na acumulação de documentos de caráter instrumental e acessório. Sobre a classificação agora, finalmente, é o que tem mais conteúdo, né? Conforme suas características, formas e conteúdos dos documentos, assim como os arquivos, podem ser classificados de maneiras distintas. A primeira classificação dos documentos que destacamos é aquele que os dividem em simples ou compostos. Os documentos são simples quando formados por um único item. São exemplos de documentos simples a carta, o recibo e a nota fiscal. Os documentos são compostos quando ao longo de sua trajetória acumulam vários documentos simples, que são exemplos de documentos compostos. O prontuário médico, o dossiê do evento, o processo judicial e o processo administrativo. Vejamos agora as classificações mais usadas em provas. Gênero, como eu falei, o gênero se refere à reunião das espécies documentais que se assemelham por seus caracteres iniciais, particularmente o suporte e o formato, e que exigem processamento técnico específico e, por vezes, mediação técnica para o acesso. O gênero é baseado no sistema de signos, que é a linguagem utilizada na comunicação de um documento. Signos do documento podem ser. Daí os gêneros podem ser textuais, sonoros, cartográficos, filmográficos, iconográficos, micrográficos, informáticos ou multimídia. Praticamente parece que é o meio que os caras são... os trecos são guardados ou escritos, né? Então, o gênero textual são os documentos que contêm informação em formato de texto, atas e ofícios. Os sonoros são documentos que em dimensões de rotações variáveis, rotações variáveis, contendo registros fonográficos, exemplo, CD de música e fitas cassete. Fitas cassete são consideradas sonoras? Quer dizer, na verdade, né, fitas cassete também são usadas, existem fitas, né, eram usadas para gravar som. Estranho, né? Agora que eu penso nisso, como é que gravam um som com fitas? Interessante. Sobre cartográficos. Cartográficos são os documentos que contêm representações geográficas. Cartográfico é geográfico, arquitetônicas ou de engenharia. Exemplo, mapas, plantas e perfis. Filmográficos.
Gênero filmográfico são documentos películas cinematográficas e fitas magnéticas de imagem conjugadas ou trilhas. Até eu não trilha, trilhas sonoras contendo imagens em movimento. Exemplo, fitas, videogramas magnéticas. Fitas são consideradas? Interessante. Iconográfico. Iconográficos são gêneros, são os documentos em suporte sintéticos em papel emulsionado ou não, contendo imagens estéticas, tipo fotos, negativas, diapositivos, que são slides. Interessante que é um nome diferente para slides. Gravuras e desenhos também são considerados iconográficos. Micrográficos agora. Gênero micrográfico são os documentos com suporte fílmico, resultante da microreprodução de imagens. Exemplo, microfilme, microficha e cartão janela. Cartão janela, microfilme, microficha, são microcoisas. Informática. Sabe por que é micro? É que os micro, por algum motivo, são extremamente fáceis de gravar. Não, é assim. Só sei disso por causa que eu estudei arquivologia. Basicamente assim. Quando tem muito papel, daí papel são grandes, né? Tipo, imagina assim, você tem uns documentos, tem tipo só 6 processos. Sabe quanto normal tem o tamanho de um processo? Tipo, eles têm normalmente umas 60, 70 páginas de A4, entende? Daí, coloca 6 processos disso aqui. Vai dar um montão de um tamanho de uns... não consigo imaginar um tamanho. Vamos chutar, falar 30 centímetros para ser super gigante. 30 centímetros, um bolão de A4 desse tamanho. Isso é tipo só um processo de um dia, sacou? E daí isso vai acumulando, certo? Só que daí quando aparece o microfilme, essas imagens, esses papéis, essas coisas podem ser gravadas tudo num trequinho minúsculozito. Isso é o microfilme. É o mais usado para gravar coisas, né? Para guardar. Interessante, né? Próximo gênero é o informático. Documentos criados, armazenados e utilizados em computador. Exemplo, disquete, disco rígido e arquivos de Excel. Interessante, informático. E o último gênero, multimídia. Reúne um e mesmo documento, animação, som e texto. Vários tipos, né? Multi. Quanto à forma, a forma se refere ao estágio de preparação e transmissão dos documentos. São exemplos do documento original, a cópia, a minuta, o rascunho, a layout ou arte final, a apresentação do documento, o croquis e o esboço, etc. Interessante forma dos textos, né? O próximo, classificação, é sobre formato. Classificação de formato é a configuração física que assume um documento de acordo com a natureza do suporte e o modo como foi confeccionado. Exemplo, livro, caderno, caderneta, cartaz de diapositivo, folha, mapa, planta, rolo de filme e disco, microfilmagem e gravura. Forma e formato tem uma diferenciação bonitinha aqui. A forma é o estágio de preparação da transmissão, ou seja, o original, cópia ou rascunho que vai ser transmitido. E o formato é a natureza do suporte e o modo como foi confeccionado. Foi feito esse treco que foi criado como um livro, um cartaz ou um disco, entendeu? Fiquem ligados, cabe destacar totalmente a policissemia, que acompanha a classificação pelo formato. Polissêmico é um atributo de palavra de expressão que possui mais de um significado. Vimos que o formato de configuração física que assume um documento de acordo com a natureza de suporte, de modo que foi confeccionado, ocorre quando que é muito comum em termos de documentos digitais que hão de possuírem formatos, ou seja, de forma usada por determinada aplicação de computacional para conhecer os dados gerados e permitir o acesso do documento. Não entendi. Mas tem um exemplo aqui formado de PTF, que daí dizer que o termo formato é polissêmico com vários significados. Interessante, né? Agora, sobre classificação de espécie. Classificação de espécie pode ser separados em atos normativos, atos enunciativos, atos assentativos, atos comprobatórios, atos de ajuste e atos de correspondência. Interessante. A espécie se refere à configuração do sistema de documento de acordo com a disposição e a natureza das informações nele contidas, como por exemplo, a relatório, ata, boletim, certidão e declaração de atestado. A espécie do documento está ligada ao aspecto formal. Existem vários atos que dão ou vai origem às espécies, além da maneira de registrar as informações dos documentos de acordo com a Heloísa Libera Biloto. São eles, dessa garota chamada Heloísa, professora Heloísa falou 6 modos, né, o que eu falei. Normativo, enunciativo, associativo, comprovativo, ajuste e correspondência. O normativo é os que ditam regras e normas expedidas. Normativos. Expedidas por autoridades administrativas de cumprimento obrigatório. Exemplo, leis, decretos, medidas provisórias, regulamentos e portarias. Os atos enunciativos emitem opinião esclarecendo sobre um assunto. Enunciam e opinião. Enunciar. Exemplo, pareceres, votos e relatórios. O assentamento é mais diferente. Ou as taxas de assentamento são formadas por registros firmando fatos ou ocorrências. Exemplos, atas, autos de infração e termos. Atos comprobatórios comprovam assentamentos, decisões e apontamentos. Exemplos, certidões, atestados, traslados, cópias autenticadas. E comprova alguma coisa, né?
Os status de ajuste representam acordos firmados entre duas ou mais partes e são representados pelos documentos pactuais, convênios, contratos e ajustes. Os atos de correspondência são criados com o propósito de atos normativos serem executados. Exemplo, editais, memorandos, avisos, telegramas, notificações, ofícios e cartas. Agora, terminou. Classificação de tipologia agora. Tipologia tem... Não estou vendo nada específico aqui. Vamos lá. A tipologia é a configuração que assume uma espécie documental de acordo com a atividade que gerou, ou seja, tipo de atividade. Por exemplo, boletim. Daí você coloca o tipo que de boletim. Boletim de ocorrência. Daí esse é o tipo dele, de ocorrência. É um boletim, né, um documento. Mas que tipo de boletim é? É um boletim de ocorrência. Ou seja, quando tiver um D, que é de adição de um novo estado para a coisa, ela é tipo classificação de tipologia. Então, uma certidão de nascimento é o tipo. Uma declaração de imposto de renda é um tipo também. A formação dos tipos documentários é feita por meio de uma gestão da espécie e função da atividade. Na prática, o tipo é o que qualifica uma espécie. E observe, quando eu visualizo uma certidão de tempo de serviço, eu sei que se trata de uma certidão e não de um contrato, pois as certidões por todo documento apresentam um conjunto de próprios de características que permitem distinguirem de outras espécies de documentos. A certidão normalmente atesta uma situação fática passado ou presente, ao passo que o contrato enuncia um conjunto de direitos e obrigações entre as partes que irão assiná-lo. Interessante, né? Agora, a classificação de suporte. O suporte se refere ao material sobre o qual as informações são registradas, exemplo, papel disco, magnético, fita magnética, filme e nitrato. Todas essas são materiais usados para criar documentos, entende? Material, suporte. Isso é a classificação de suporte. Classificação de documento de técnica de registro. Será isso? A técnica de registro diz respeito à técnica empregada no registro das informações, como por exemplo, de datilografia, foi usado datilografia para escrever esse documento, escrita, impressão, gravação ou fotocomposição. Classificação de natureza. A natureza diz respeito ao grau de restrição e vale dizer a classificação de segurança ao acesso dos documentos. Conforme a natureza do documento podem ser ostensivos, ordinários e sigilosos. Só para comentar, agora vou começar a repetir umas coisas que apareceram na definição e classificação de arquivos. Vamos lá, quanto à classificação de natureza de documentos, classificação de segurança ao acesso dos documentos, conforme a natureza dos documentos podem ser ostensivos, ordinários ou sigilosos. Ostensivos ou ordinários são qualquer pessoa pode consultar o documento, ou seja, a sua divulgação não se prejudica à instituição, ou seja, é público. Os sigilosos são tais documentos que são limitados a um número restrito de pessoas. Por essa razão, devem ser adotadas as medidas especiais e dar salvaguarda, segurança, proteção da sua custódia e disseminação também. E o item de classificação agora. O termo classificação no contexto, quer dizer, acho que acabou as classificações, né? Não acabou as classificações, tem mais uma. Bom. Do termo classificação no contexto de segurança ao acesso é o ato de atribuir grau de sigilo e restrição ao acesso do documento, considerando os critérios legais e normativos, uma vez que o conteúdo informacional do mesmo caso seja implementante amplamente divulgado, pode acarretar danos à instituição ou a terceiros. Já o termo desclassificação trata-se da retirada do grau de sigilo e restrição do acesso ao documento. Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, a desclassificação é o ato pelo qual a autoridade compete libera a consulta ou no todo ou em parte do documento anteriormente sujeito a um grau de sigilo. Ou seja, nessa coisa de classificação de natureza, elas podem ser extensivas, que é o público, ou sigilosas. E as sigilosas existem classificações de sigilo e desclassificação do sigilo. Interessante. Outro. Próxima classificação de documento é sobre o grau de concentração de informação. O grau de concentração da informação possui estreita relação com a forma dos documentos e esses podem ser extensivos, intensivos, diversos ou diversos. Os extensivos são os poucos fatos sobre muitas pessoas e coisas ou fenômenos. Intensivos ou diversos. Os intensivos são muitos fatos sobre algumas pessoas, coisas ou fenômeno. E os diversos são os muitos fatos, tipo estranho, porque é separado em muitos, poucos ou poucos, muitos. Mas os diversos são muitos fatos, só são apresentados de maneiras diversas sobre pessoas, coisas ou de fenômenos. Classificação de valor. Quantos documentos podem ser classificados em valor permanente do administrativo, secundário, fiscal, informativo ou intrínseco legal. O administrativo é o valor de um documento que possui para administrar a atividade administrativa de uma entidade produtora na medida em que informa, fundamenta ou prova seus atos. É o valor atribuído ao documento em função do interesse que possa ter para a entidade produtora, levando-se em conta a sua utilidade para fins administrativos, legais e fiscais. Para isso, também é chamado de valor primário. Interessante. Classificação de valor permanente. Valor permanente é o valor probatório informativo que justifica a guarda permanente de um documento ou um arquivo, também chamado de arquivístico, valor histórico ou valor secundário, por ter valor atribuído em função do interesse que possa ter para a entidade produtora e outros usuários, tendo em vista sua utilidade para fins diferentes daqueles para os quais foi originalmente produzida.
Valor fiscal é o valor atribuído aos documentos ou arquivos para comprovação de operações financeiras ou fiscais. O valor informativo é o valor que um documento possui pelas informações neles contidas, independentemente do seu valor probatório. O valor intrínseco é o valor que um documento possui em razão de seu conteúdo, das circunstâncias de sua produção e de suas assinaturas ou selos. O valor legal é o valor intrínseco que um documento possui perante a lei para comprovar um fato ou constituir um direito, também chamado de valor probatório. Interessante. A próxima classificação é sobre o tempo de retenção. No que se refere ao tempo de retenção, os documentos podem ser classificados como de guarda permanente, guarda transitória, temporária e guarda eventual. E esse é o último conteúdo de classificação, tempo. A classificação de guarda permanente, entre outros documentos constitutivos ou extintivos de direitos, os que firmam orientação de caráter normativo e os que refletem a evolução social, econômica e administrativa da instituição, e os que emanam de direção superior, como planos, projetos, relatórios, os que tratam da política de pessoal. Guarda transitória ou temporária devem ser considerados aqueles cujas informações estejam integralmente reproduzidas em documentos destinados à guarda permanente. Aqueles cujos elementos essenciais estejam recapitulados em outro valor permanente, ou os originais ou cópias que detêm apenas o valor primário e os que perderam a vigência por prescrição, decadência ou perempção, desde que não apresentem valor secundário. E o terceiro tempo, guarda eventual, são aqueles que interesse trata imediato sem significância para sua história e outras ciências. São exemplos convites recebidos, matéria de divulgação de terceiros, correspondência de rotineira, de contraproduções ou pesames e agradecimentos, ou seja, eventos, né? Natal, trecos, convites, festas, né? Protocolares, multas minutas, ou coisas, né? E assim termina o conteúdo de classificação e definição de documentos.